Olá, bom dia! Hoje vamos falar sobre a revogação do livramento condicional. Vamos falar do artigo 86 ao 90. Para entendermos o que é a revogação do livramento condicional, vamos brevemente falar o que é livramento condicional. É uma medida política criminal devidamente prevista em lei. Proporciona a antecipação da liberdade a quem esteja cumprindo a pena privativa de liberdade, desde que preencha os requisitos legais. Revogação do livramento condicional obrigatório. Eu vou estar dando uma lida no artigo 86 do Código Penal e darei uma breve explicação sobre ele. Está assim: revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Primeiro, por crime cometido durante a vigência do benefício. Segundo, por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. Então, o que acontece? Ocorre que, em virtude de o agente ter cometido um novo crime após ter sido colocado em liberdade, quando já havia iniciado o cumprimento das condições aplicadas ao livramento condicional, com a prática de um novo crime, mostra que ele está sendo inapto para cumprir o restante da pena anterior de liberdade, devendo ser revogada o benefício, somando-se as penas anterior e posterior, para efeito de um novo cumprimento. E como penalidade por ter praticado o crime após o início do livramento condicional, o liberado perderá todo o período em que permaneceu livre. Assim, se o condenado, após 2 anos de efetivo cumprimento de sua pena, restando ainda 4 anos a cumprir, decorrido 1 ano de livramento condicional, vier a praticar um novo crime, esse tempo que ele permaneceu cumprindo determinadas condições será perdido. O tempo total de pena anterior, 4 anos, será somado com a condenação posterior, para efeito de cumprimento da pena privativa de liberdade. Já no inciso 2 do artigo 86 do Código Penal, se o liberado vier a ser condenado por crime anterior e se a soma do tempo que resta a cumprir com a nova condenação não permitir a permanência em liberdade, deverá ser revogado seu benefício. O artigo 87 do Código Penal destaca situações em que a revogação do benefício poderá ser revogada, a critério do juiz. Nas hipóteses do artigo 86, revogação e obrigação. São elas o descumprimento das condições de livramento que foram fixadas na sentença e a condenação por crime ou contravenção, que não resulta a privação da liberdade. Uma das observações é o artigo 145 da Lei de Execuções Penais. Prevê a hipótese de suspensão do livramento condicional. Embora, de fato, se afigure semelhante à revogação por implicar no recolhimento do apenas, ela fica no aguardo sobre o novo fato praticado. Olá pessoal, bom dia. Hoje estarei aqui para falar sobre os efeitos da revogação. Se o réu condenado por crime de contravenção anterior à concessão do livramento condicional, cujo montante da pena não permite que continue em liberdade, pode obter o novo livramento, é o período em que esteve em gozo benefícios, computado como cumprimento da pena. No artigo 728, 729 e 730 fala um pouco sobre a revogação. O 728 fala: se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computará-se no tempo da pena o período em que esteve solto o liberado, sendo permitida para a concessão do livramento a soma no tempo das 2 penas. O 729 fala: no caso de revogação por outro motivo, não se computará
na pena o tempo em que esteve solto. O liberado tampouco considerará em relação à mesma pena novo livramento. E o 730 fala: a revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário ou requerimento do Ministério Público ou de ofício pelo juiz, que antes ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de provas no prazo de 5 dias. Então, galera, para a gente relembrar para a prova, hein? Não se esqueçam. Se a condição definitiva prática por crime em pena privativa de liberdade, o que acontece? A revogação ela é obrigatória. Agora, se for por prática por crime em pena não privativa por liberdade, aí a revogação ela é facultativa, não se esqueçam. Se for uma pena condenada definitiva por privativa de liberdade em prisão simples, ela é facultativa ou obrigatória? Aí que vem a dica. O legislador esqueceu por falta de previsão legal. Não existe. Cochilo do legislador, hein? Fica a dica, não se esqueçam. Relembrando, galera, fica a dica para a prova. Primeira dica: inquérito policial não prorroga o livramento. Tem que ter processo. Inquérito policial não prorroga, hein, galera? Segunda dica: o processo tem que ser a respeito do crime cometido durante o livramento. Não se esqueçam. Terceira dica: só pode ser processo por crime, não abrange contravenção penal. Então, o que prorroga o livramento condicional? Processo por crime. Qualquer processo prorroga o livramento condicional? Não, tem que ser processo por crime, não contravenção penal, ok? Para finalizar, vamos ler o artigo 90. Se, até o seu término, o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Ou seja, extingue a pena privativa de liberdade.